vamos dar a palavra para o Ricardo Carneiro, que é... para o Ricardo Carneiro, que trabalha na Câmara Municipal de Almada. Hoje de manhã vimos 2 casos dentro da área municipal, então já tivemos uma proporção das problemáticas que estão enfrentando. Mas, por favor. Então, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, agradecer o convite também para cá estar. E, na medida do possível, poder contribuir aqui também com alguma coisa. O que é que eu sobretudo, viria aqui apresentar? Sobretudo uma reflexão e novamente também aqui a colocação de algumas questões, de alguns problemas que resultam não apenas da análise no quadro da investigação de doutoramento, também sobre estas matérias, mas, por outro lado, também sobre a questão da prática, não é? E a experiência da intervenção a nível municipal. E, portanto, eu diria que existe aqui uma dificuldade, que é acompanhada, naturalmente, de um conjunto de potencialidades interessantes da intervenção à escala local, nesta interação entre aquilo que é a ação pública e a ação popular, na construção ou na tentativa de descobrir caminhos para a concretização e para a luta pelo direito à cidade. Eu, antes de mais, colocaria aqui 3 questões muito sintéticas antes de entrar em exemplos, que se calhar é o que é o mais interessante discutir, mas 3 notas ou 3 pontos breves relativamente à questão do conceito de direito à cidade. A primeira questão tem que ver com a construção do conceito e com a compreensão desse conceito, que é uma questão importante, tendo em conta, inclusivamente, não apenas o que vimos de manhã, mas também aqui na mesa anterior e nesta também, e nas apresentações que já foram feitas. E esta questão da compreensão do conceito e da sua construção, era importante recuperar, naturalmente, a formulação original, mas depois aquilo que dela resultou. Eu vou tentar falar agora o mais rapidamente possível, que é para não estar a perder muito tempo com isto. Portanto, a questão fundamental do conceito, na minha opinião, é a questão da crítica social profunda àquilo que é uma análise de contexto, nos anos 60, 70, que já foi aqui colocada, mas também toda a análise subsequente até à atualidade, e que fundamentalmente coloca 3 questões fundamentais. Uma crítica ao modo de produção capitalista, esta parece-me ser a primeira, sobretudo naquilo que se colocou sempre, parece-me também, em minha opinião, na própria formulação do Lefebvre e depois em análises posteriores, que é a indivisibilidade do pensamento do direito à cidade relativamente à crítica da produção do espaço no capitalismo. Por outro lado, uma perspectiva de transformação social profunda, radical, no caso do Lefebvre, revolucionária, portanto, na perspectiva da transformação não apenas daquilo que é a forma que tomam os processos, mas também na sua raiz, ou seja, naquilo que são as relações de produção, nas relações sociais, nas relações que se colocam sobre a propriedade, no caso do urbano, na propriedade fundiária, e depois também uma outra questão, que é a problematização do conceito e das soluções a partir da prática diária, do cotidiano, da vida comum, sobretudo. E, portanto, esta questão coloca desde logo, ou esta dimensão coloca desde logo 3 perguntas. Uma é como concretizar um conceito revolucionário da direito à cidade, tendo em conta que pressupõe uma reconstrução radical de tudo aquilo que nós entendemos que é o modo de produção dessa mesma sociedade. Por outro lado, a assunção de uma perspectiva de classe, tendo em conta que há, a partir de uma crítica de uma produção capitalista. E, por outro lado, a própria concepção do direito à cidade,
que é um direito coletivo, que contém em si um conjunto de direitos coletivos individuais, mas que no quadro da própria sociedade capitalista seja mais ou menos aprofundada a sua socialização, implica sempre um conjunto de limites e possibilidades diferentes de concretização. Portanto, isto coloca sempre uma relação que resulta da análise concreta da própria realidade. Esta era uma. A outra questão, também ainda sobre o direito à cidade, tinha que ver com a constituição do direito, ou sobre o seu reconhecimento. Portanto, o que percebe, ou o que observamos hoje, sobretudo, é que há também aqui 3 dimensões diferentes de reconhecimento do que é o direito à cidade. Por outro lado, há uma percepção coletiva que é, ao mesmo tempo, variável e é também difusa. Ou seja, existe, ao nível da sua apropriação por movimentos sociais, um entendimento que o direito à cidade é uma plataforma de agregação para a luta por direitos de apropriação ou de transformação da cidade. Mas, ao mesmo tempo, este processo é acompanhado por uma diluição do direito à cidade enquanto conceito transformador naquilo que depois é a sua focalização ou no direito concreto da habitação ou no direito concreto do uso do espaço público e nessa tendência de responder a problemas muito concretos de populações determinadas. Há também este assumir de forma diferente e relativamente diluída do que é o direito à cidade. Por outro lado, existe um quadro que é também, nesta perspectiva anticapitalista, digamos assim, do direito à cidade, há um quadro que não é homogéneo de resistência e que inclui, ou que vai, digamos assim, desde a resistência espontânea a processos ou às consequências deste processo de produção capitalista, nomeadamente a questão do arrendamento ou do despejo, por exemplo. É uma reação espontânea que pode ser ou não organizada. Há uma resistência organizada que podemos encarar de caráter associativo, digamos assim, de mobilização mais coletiva em torno do acesso, por exemplo, à cidade, à habitação enquanto conjunto, mas também há um grau de resistência ao nível político também institucional. Nomeadamente ao nível daquilo que é a gama diversa de pressupostos político-ideológicos, digamos assim, à escala local, do poder autárquico local. Depois, coloca-se uma outra questão que é mais complicada, não é? Que é a questão da concretização do direito. E os direitos normalmente concretizam-se exercendo-se, não é? Caso contrário, são conceitos vagos e, como foi colocado já aqui anteriormente, acabam por ser slogans ou palavras de ordem que, na ausência de prática, se despem de conteúdo e abrem espaço à tal cooptação que se colocava durante a manhã. E, portanto, isto depois coloca na abordagem a esta questão da construção do direito à cidade aqui um conjunto grande de exigências, não é? De quem está nesta luta. Ou seja, por um lado, o caráter transformador do direito à cidade, por outro lado, o trabalho no sentido do reconhecimento pleno da sua implicação e, por outro lado, a consequência do seu exercício. E nesta consequência do seu exercício, à escala local, colocam-se depois aqui questões também muito diversas e muito contraditórias. Por um lado, por exemplo, uma assunção generalizada, que me parece não generalmente incorreta, mas pontualmente incorreta, que é que a ação e a organização popular é feita de forma contrária àquilo que é a ação institucional. Isto, na sequência do que coloquei antes, depende, não é? Depende do reconhecimento deste direito e da forma
última, que é o objetivo da sua concretização. Por outro lado, depois, tem duas coisas também interessantes que resultam, independentemente do posicionamento ideológico e daquilo que é maior ou menor profundidade da concretização ou do exercício do direito, que é o que resulta, de facto, deste processo dialético da luta por algo. Não é? Por um lado, uma redefinição ou um acolhimento destas ideias naquilo que o Lefebvre também colocava como sendo uma ideologia urbanística, não é? E que já se colocou aqui de manhã, e que tem uma bondade, que é parte destas questões acabam por ser sempre, ou vão acabando por ser assimiladas no discurso técnico, que é importante, sobretudo num quadro um pouco funcionalista, digamos assim, ainda, que se herdou também desta perspectiva técnico-científica como sendo, como se sobrepondo àquilo que é a vontade política popular, não é? 2 minutos. E, por outro lado, uma questão que tem que ver com o facto de, ao nível local, se estar a trabalhar concretamente numa transformação do território, não é? Isso já falavam, já lá ia a seguir também, mas que de facto acaba por ser uma dimensão ou uma escala de ação que trabalha sobre as franjas do sistema, ou seja, sobre aquilo que é a concretização ou a formalização ou a materialização de políticas, de orientações, de práticas e de ideias também nesse território. Neste contexto, colocam-se aqui algumas, agora mais concretizando isto à escala local, mas a partir destas notas, colocavam-se aqui algumas questões sobre a possibilidade desta concretização, tendo em conta que o que vemos hoje, na sequência não apenas deste quadro de crise que já se arrasta há vários anos e até antes de 2008, mas que teve maiores impactos a partir daí, aquilo que se observa é a explosão, de facto, das tentativas de resposta. Não é? E essas tentativas de resposta adquirem formas variadas, mas à escala local colocam-se várias questões em várias dimensões. Uma das questões fundamentais é a dimensão política desta escala de intervenção. E isto tem que ver com o quê? Com a política lato sensu, ou seja, entre aquilo que é a ação institucional no quadro do que é, ao nível local, os órgãos do Estado autárquicos, locais, não é? Mas, por outro lado, também aquilo que é a ação política popular, que pode adquirir várias formas, mas que tem também no quadro dessa representação do Estado uma representação política das populações locais que permite um alargamento grande das respostas que não se cingem apenas àquilo que são as possibilidades da lei, digamos assim. Por outro lado, o espaço local é o espaço da transformação concreta do território, não é? Independentemente daquilo que sejam as questões da estratégia ou da programática, digamos assim, política para o território nacional ou para o território supranacional, conforme a escala que estamos a falar, é no quadro concreto do território municipal, na escala local, que se produzem as transformações materiais. E isso coloca-nos depois também aqui uma questão que é, por um lado, já vou em 2 minutos a mais, ou em 5 minutos a mais, não sei quem. Pronto. Portanto, então, para sintetizar, porque depois podemos falar mais, não é? Escala local, nessa dimensão política, é o espaço de luta, é o espaço de reivindicação, é o espaço de confronto, mas é também o espaço de reinvenção do possível. Isso era uma questão interessante. Num quadro
de contratualização permanente das relações sociais que são opostas a todo o processo de privatização também do modo de produção da cidade. Por outro lado, a questão económica é uma questão interessante que eu nem sequer vou falar porque escapa totalmente, a definição das políticas económicas escapam totalmente à escala municipal. E isso introduz aqui uma esfera também que me parece importante e que vem na sequência daquela questão do conceito transformador, que já lá ia, numa segunda fase, e a questão depois espacial e urbana da concretização do direito à cidade ou dessa transformação, que é o facto de a escala local ser a escala simultaneamente do habitar, do trabalhar, do construir e do viver. E isto coloca ao nível local todas as questões: a falta de água, a falta de luz, a falta de casa, a falta de trabalho, a impossibilidade de mobilidade ou de acesso a outras áreas. E, portanto, é a escala da privação, é a escala da povoação e é a escala da interdição. Portanto, isto, nestes ões todos negativos, também é a escala da associação e da resistência, o que coloca aqui questões importantes. Se vale a pena, temos que... Precisa mesmo dar a palavra. Ah, é? Então, depois a outra parte fica para seguir? Está bem, pronto. Certo. Então, só 3 perguntas finais, eu depois ia para os exemplos, mas depois os exemplos, que era a parte interessante a seguir, pode-se dizer. No fundamental, quais eram as questões que depois estariam subjacentes aqui aos exemplos? Quando se fala de direito à cidade, primeiro está-se a falar de que cidade queremos, mas também de que sociedade queremos. E, portanto, a questão da transformação tem que ser vista nestas 2 dimensões. À escala local, que é a escala da transformação, não é possível transformar fundamentalmente nem relações de produção, nem relações sociais. E, portanto, isto implica uma percepção do direito à cidade e uma perspectiva de intervenção e de luta pela concretização do direito à cidade que extravasa à escala local, embora as práticas possam ter também, as práticas locais possam ter também uma consequência muito interessante naquilo que é a construção da consciência sobre o direito à cidade. E, fundamentalmente, agora, a última questão, que é como é que se organiza esta resistência que tem que ser, e esta intervenção que tem que ser multidimensional, multiescalar, e pronto, e depois o resto fica aos exemplos para depois. Obrigada.